A filha de Jairo, você sabe que aos olhos de muitos ela havia morrido. Marcos 4:35. 4:21. Marcos 4:21. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, quase morrendo, rogo-te que venhas e lhes imponha as mãos para que sare e viva. Só até aqui. Marcos declara que Jairo era um dos principais da sinagoga, um homem muito conhecido, e ele sabia que os outros sacerdotes, eles eram contraversores de Cristo, e ele ficou naquele impasse, vendo a filha morrer. Ele tinha duas alternativas: ou ele segurava a emoção, se mantinha ali firme e forte e não ia atrás de Jesus, ou ele desabava como ele fez e foi atrás de Jesus. No grego, quando a palavra diz que Jairo chegou até Jesus e se prostrou diante de Jesus, essa palavra ela é mais forte do que você possa imaginar. Ele se prostrou. Quando a palavra diz ele se prostrou, é que ele chegou e já se lançou, se jogou aos pés de Jesus, devido ao desespero que ele estava passando, que ele estava vivendo. Afinal de contas, a filha de 12 anos estava moribunda, ou seja, beirando a morte. Naquela época, gente, as pessoas sabiam quantas outras iam morrer, porque a febre era muito alta. As pessoas não comiam, não bebiam. A ciência não era tão evoluída, a medicina não era tão evoluída, mas as pessoas percebiam quando as outras pessoas estavam indo a óbito. Era o fim, não tinha mais jeito, não tinha mais alternativa. E quando ele percebe que já não tem mais jeito, não tem mais alternativa, ele vai, sem se importar com os falatórios, sem se importar com o que os outros sacerdotes, os outros fariseus iam dizer, e se lança aos pés de Jesus, e se lança já chorando, já em prantos. Olha, minha filha está o quê? Moribunda. A minha filha está doente, a minha filha está à beira da morte, eu já não sei mais o que fazer. Então vem comigo, Senhor, vem comigo, porque eu creio que se o Senhor vier comigo e impor as mãos sobre a minha filha, ela será curada, ela vai receber vida. E aquele discurso você já conhece, que Jesus logo de pronto diz para ele: não, eu vou até a sua casa. Não era porque ele era um sacerdote, não era porque ele era o principal dos fariseus, não, é porque ele chegou diante de Deus com um coração sincero. Ele já chegou se humilhando, ele já chegou se prostrando, e a palavra diz: humilhai-vos embaixo da potente mão de Deus, e ao seu tempo ele vos exaltará. Porque a única coisa que às vezes Deus ele quer ver no nosso coração, realmente é esse sentimento de humilhação, de impotência, de reconhecer que já não tem mais jeito, que Ele é o único caminho, a única verdade, que Ele é a vida, que Ele é a única alternativa. Então quando Jairo chega lá com esse sentimento, se prostra diante de Jesus, Jesus não pensou duas vezes em ir à casa dele. Agora raciocina comigo, pensa comigo. Jairo conseguiu chamar a atenção de quem? De Jesus, Filho de Deus, o Pai da eternidade, o Deus conosco, o Emanuel, o pão da vida, a água que sacia a nossa sede, aquele que tem autoridade sobre os ventos, sobre o mar, aquele que chama as estrelas pelo nome e elas lhe obedecem. Aquele homem conseguiu chamar a atenção de Deus, aquele homem conseguiu fazer com que o Pai da eternidade se voltasse para ele e dissesse: não, eu vou até a sua casa, eu vou lá na sua casa.
houve alguns intempéries, porque nesse meio tempo aquela mulher hemorrágica chegou, parou Jesus. Jairo teve que esperar mais um pouco. Nesse meio tempo que Jairo, ele estava esperando, Jesus cura aquela mulher, mas os mensageiros chegam e dizem para ele: olha, não incomode mais o mestre, a sua filha morreu, não tem mais jeito. A única coisa que Jesus fala para Jairo é: Jairo, crê somente. A única coisa que nós às vezes precisamos fazer é crer somente, crer na palavra, crer na promessa, crer no poder de Deus. Crer somente, crer somente, crer somente, Jairo. Sabe por quê? Porque, sabe, Jairo, ele não conseguiu impedir a doença de entrar na casa dele. Jairo não conseguiu impedir a morte de entrar dentro da casa dele. De repente, como você também não está conseguindo impedir a miséria de bater na sua porta, a doença de bater na sua porta. Você não está conseguindo impedir as drogas de chegarem na sua casa. Você não está conseguindo impedir o seu casamento de ser deteriorado, de ser destruído. Você não consegue impedir, mas você consegue fazer como Jairo, sair da sua casa e ir até Jesus. Você consegue, você consegue. E se você fizer isso, a mesma coisa que Jesus fez por Jairo, Ele consegue fazer por você também. Por exemplo, você que conseguiu sair da sua casa nessa noite: bispo, olha, eu vim aqui com muita dificuldade, eu vim aqui com muitos temores, eu vim aqui doente, eu vim aqui cheio de problemas. Aquilo que você consegue fazer, não espere que Deus faça. Não espere que Deus faça. Enquanto você estiver tendo força para sair da sua casa e buscar Jesus, você pode ter certeza que a qualquer instante, a qualquer momento, Ele vai contigo na sua casa, Ele vai contigo no seu trabalho, Ele vai visitar aquela pessoa que está lá naquele hospital, morrendo, sofrendo, padecendo. Existem coisas que nós não conseguimos evitar, nós não conseguimos impedir de entrar nas nossas vidas, mas existe uma coisa que nós podemos: buscar Deus, buscar Jesus, permanecer firme. E uma outra coisa nós podemos também. Qual é, bispo? Que é tirar das nossas vidas, dos nossos caminhos, da nossa casa, do nosso trabalho, tudo aquilo que nos atrapalha. Você pode ver que quando Jesus diz para Jairo: Jairo, crê somente, crê que você verá a glória de Deus. E Jairo ali, eu posso imaginar Jairo debilitado, fraco, se arrastando, acreditando somente naquela palavra, acreditando somente naquela promessa, porque às vezes é a única coisa que nos resta, é acreditar na promessa. Jesus está falando que vai fazer, então Ele vai fazer. Se Jesus está dizendo que Ele vai mudar, Ele vai mudar. Se Jesus está dizendo que Ele vai curar, Ele vai curar, vai libertar, Ele vai libertar. Então prefira acreditar naquilo que Jesus está falando do que naquilo que as pessoas vão trazer para você. As pessoas não gostam de trazer boas novas, não gostam de trazer notícias boas, mas notícias ruins correm de uma forma assim desesperada. A mentira, ela tem pernas curtas, mas ela anda pra caramba. Até a verdade chegar, a mentira já conseguiu causar uma destruição na vida de tantas pessoas. Então o que aqueles homens estavam tentando fazer era jogar um balde de água fria no coração daquele pai, que estava perdendo um dos seus maiores sonhos, uma menina de 12 anos. Já imaginou? 12 anos de idade, na tenridade, uma menina que realmente poderia estar brincando, pulando, se divertindo, desenhando, e de repente estava morrendo. O luto chegou naquela casa. E Jesus diz: crê somente. E quando Jesus chega naquela aldeia, Jesus diz assim: olha, a menina não está morta, a menina está dormindo. Porque para você ver que Deus, Ele é tão poderoso, que aquilo que nos amedronta tanto, Ele chama de sono. Aquilo que a gente chama de morte, aquilo que a gente tem medo, Ele chama de sono.
menina não está morta, ela só está dormindo. E quando ele diz isso, as pessoas riem, porque o homem natural não consegue compreender as coisas que são espirituais. Veja, nós andamos acima da média, nós andamos além da curva. Porque o mundo nos acha loucos, doidos? Por que o mundo zomba da gente? Porque a gente vai na contramão do mundo. Aquilo que o mundo diz não tem jeito, a gente chega e diz não tem jeito sim. Não tem cura, a gente chega e diz não tem cura sim. Morreu, acabou, a gente diz não, 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 não. Ainda há esperança, ainda há saída. Então o mundo não se conforma com a nossa fé, porque o mundo, ele gosta de andar segundo aquilo que eles veem. Mas nós não andamos por vista, nós andamos pela fé. Nós andamos acreditando em uma palavra. E é como eu digo, nós preferimos acreditar na palavra de Jesus, que é fiel, do que na palavra do homem lá fora, na palavra do pai, da mãe, do político, do governo. Porque os homens mentem, os homens tentam roubar a nossa fé. Então Jesus chega na casa. Aquelas pessoas que até então estavam sorrindo, ou melhor, chorando, começaram a sorrir. Esse cara está doido, ela morreu. Jesus, não, ela está dormindo. Não, ela já morreu. Sabe, gente, para Jesus poder fazer o milagre, ele teve que tirar todo mundo de dentro de casa. Ele falou assim: olha, sai todo mundo, sai. Sai tio, sai tia, sai vô, sai vó, sai primo, sai parente, sai amigo, sai irmão. Deixa só eu, os 3 discípulos, o pai e a mãe da criança. Só nós. Sabe por quê? Porque não adianta você querer ter uma multidão de pessoas te rodeando ao seu redor, se essas pessoas são âncoras na sua vida, se essas pessoas só te puxam para baixo. Enquanto você está acreditando, enquanto você está confiando, essas pessoas estão zombando de você, essas pessoas estão fazendo chocarris com a sua cara, essas pessoas zombam porque você é dizimista, zombam porque você é ofertante, zombam porque você vem na igreja. São pessoas que não merecem a sua atenção. Muitas pessoas não recebem o milagre, sabe por quê? Porque Deus está tentando tirar da sua vida, da sua casa, do seu trabalho, do seu convívio, todas aquelas pessoas que são incrédulas, e você não está deixando. Ah, mas é parente, é amigo, é irmão. Sai, sabe por quê? Sai porque o Deus da eternidade está chegando. Sai, sabe por quê? Sai porque o Deus da vida está chegando, o fôlego da vida está chegando. Então vai saindo, vai tirando da sua vida também tudo aquilo que não presta, porque o Pai da eternidade está chegando na sua vida, está chegando na sua casa. Enquanto essas pessoas estiverem fazendo parte do vínculo da sua existência, você não vai conseguir ver o milagre acontecer. Eu não sei com quem o Espírito Santo está falando nessa noite, mas durante esses dias o Espírito Santo ele está ministrando muito sobre tirar pessoas da sua vida. Tire pessoas da sua vida, tire embaraços. A palavra diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Existem pessoas que vão nos corromper, vão roubar a nossa fé. A vida do cristão é uma vida solitária mesmo. É eu e Deus, Deus e eu, e já é o suficiente. Deus ele não precisa de multidão para fazer milagres. Deus ele não precisa de uma multidão para mudar a sua vida. Não, não, não. Ele só precisa de você. Ele só precisa que você creia, que você obedeça e caminhe embaixo de uma obediência. Então eles tiraram, mandou todo mundo sair. E Jesus olha para aquela menina e diz: Talita cumi, que significa: menina, levanta. Levanta. E na mesma hora aquela menina, ela se sentou naquela cama. Como
começou a chorar. A mãe foi e abraçou, o pai foi e abraçou. Aí Jesus diz uma coisa interessante para aquela mãe: olha, dê comida a ela, alimente ela. Em outras palavras, Jesus, ele faz o milagre acontecer, ele faz, mas tem que alimentar a vida que ele está dando, e quem alimenta essa vida é você. Não adianta Deus ele começar a abrir as portas para você e você meter o pé e ir embora. Não adianta. Existem pessoas que por tão pouco abandonam Jesus, e nós não podemos abandoná-lo. Alimente aquilo que o Espírito Santo está te dando. Alimente o relacionamento que Jesus está te dando. Alimente os filhos que Jesus está te dando. Alimente o trabalho, as portas que Deus está abrindo para você. Não deixe nada tirar você da presença de Deus. Amém.